Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Bem, e nessa aula nós aprenderemos outra função condicional, chamada switch. Ela é bem diferente na sintaxe da if, porém o intuito é o mesmo, só a maneira de escrever que ela é um pouco diferente, tá? Eu particularmente eu prefiro utilizar ela. E depois que vocês aprenderem, com certeza vocês utilizarão ela muito mais do que o if, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos dar uma organizadinha. Nós criamos aqui essas quatro medidas aqui. Eu vou criar uma pastinha chamada de condicionais. Então, vou aqui na parte de exibição do modelo, selecionaria as quatro medidas, vou criar uma pasta chamada 04 condicionais. Beleza, tá aqui. Maravilha. Agora nós utilizaremos a switch, tá bom? Então, eu vou remover aqui essas duas colunas aqui de receita bruta e receita bruta Apple. E vamos fazer com a switch, tá bom? Agora, nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos aqui. Vou deixar aqui a receita bruta para facilitar. E o valor de receita bruta total também, né? Tem que ficar aqui para poder exemplificar melhor. Então, a receita bruta total. Tá aqui, show. Exatamente essa maneira que nós fizemos aqui com o if, nós iremos fazer com o switch. Então, deixa eu remover, renomear na realidade, todas essas funções que eu usei o if, perdão, eu vou colocar com o nome de if na frente, para nós sabermos que isso foi referente ao if. Deixa renomeado, porque até facilita depois quando nós formos procurar as funções futuramente, para caso precise utilizar. É só você pesquisar pelo nome da função que você quer aprender ou relembrar e facilita. Então, beleza. Agora eu quero executar esse mesmo passo aqui com um switch. Eu quero que ele me traga, se for Apple, ele me traga, ou se for LG Televisor, ele também me traga. Beleza? Então vamos lá. Clicar com o botão direito, nova medida. A função chama-se switch. Vai ser switch receita bruta Apple ou LG televisores. Como que é a sintaxe dela, tá? Comumente é utilizada. Então você escreve switch. Switch, tradução do inglês, é mude. Tá? A tradução literal é mude. Então o que, que ela pede? Primeiramente, para você escrever uma expressão. Depois você vai colocar a sua condicional e qual vai ser o retorno da sua condicional. E aí você repete condicional 1, condicional 2, condicional 3 e assim sucessivamente. Tá? É basicamente isso. Então, primeiramente, vamos inserir a nossa expressão. A minha expressão vai ser o seguinte: eu vou colocar um true, que é de verdadeiro. Por quê? Eu quero que ele mude caso seja verdadeiro. O quê? Que caso seja verdadeiro eu quero que ele mude? Valor selecionado, ou seja, selected value de marca igual a Apple. Se for igual a Apple, vírgula, o que eu quero que ele me traga? A receita bruta. Vírgula. Agora eu vou para o segundo critério. Se o valor selecionado de marca for igual a LG e o valor selecionado de categoria for igual a televisores, então, deixa eu diminuir um pouco o zoom. Eu quero que ele também traga a receita bruta. Caso contrário, se for nenhum desses critérios, eu simplesmente quero que ele traga em branco. Se você não colocar nenhum critério, ele automaticamente entende que é o else, que é o senão. Então, se você não coloca nenhum critério para trazer um resultado, você coloca só o resultado, ele já entende que esse cara aqui é o else. Tá bom? Então, depois disso, é só você fechar o parênteses. E aí, qual é a sequência lógica, tá? Ele vai avaliar
caso seja verdadeiro o contexto, e ele não executa os próximos passos. Então, o que acontece? Ele vai pegar esse primeiro critério que eu coloquei. O valor selecionado é Apple. Se aqui for Apple, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse resultado e acabou. Ele não vai executar o próximo resultado, que é LG, e nem vai trazer em branco. Aí ele vai para a próxima linha. É Apple? É. De novo, ele vai executar e trazer esse resultado. Para a próxima linha, ele vai olhar. É Apple? Não é Apple. É LG e televisores? Também não é. Se não for nenhuma dessas condições, e no senão, caso não seja nenhuma dessas opções, eu coloquei em branco, então ele vai trazer aqui em branco. E aí ele vai executar linha, 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 chegou aqui. LG televisores. Essa primeira linha aqui é LG televisores? Não é. Essa segunda linha é LG televisores? É. Então ele vai me trazer o resultado, que é o próprio valor da receita bruta dele. E aí as próximas linhas, como não tem mais LG televisores e nem Apple, tudo ele vai trazer em branco. Então essa é a sequência lógica do switch. Ele vai olhar etapa por etapa, assim que ele encontrar, assim que for verdadeiro aquela condição, por isso que nós colocamos o true, quando for verdadeiro, ele vai executar o resultado daquela instrução e acabou. Ele sai, não executa os próximos passos. Tá? Então quando nós atribuirmos esse switch dentro da nossa tabela, deixa eu diminuir um pouco o tamanho da coluna para facilitar aqui a visualização. O resultado é exatamente igual ao if. Qual é a diferença? No if, se eu quisesse colocar mais critérios, eu ia ter que colocar aqui. Ou, aí eu ia assim, mais uma linha de critério. Ou, e seria uma outra linha de critério. Então eu tenho que ficar repetindo ou várias vezes. Já no switch, não. Eu simplesmente eu falo para ele executar a instrução. Quando ele for verdadeira, eu coloco qual é a instrução e o resultado quando aquela instrução for verdadeira. Simples assim. E quando naquele contexto que eu estou analisando, nenhuma dessas duas instruções ela for respeitada, ela me traz o valor de senão que é em branco. Então, no meu ponto de vista, essa função ela é muito melhor do que o if. Vai ter situações que você vai usar o if, mas ela é muito mais simples de ser utilizada, dá para ser utilizada de outras maneiras também. Ela é muito boa quando você tem que fazer, por exemplo, um cálculo percentual proporcional. Nossa, parece confuso, né? Calma. Nas próximas aulas, eu vou mostrar ela em conjunto com uma função chamada isInScope, que é uma função bem interessante também, tá? Referente à aula de switch, é isso. Espero que vocês pratiquem e que futuramente utilize mais o switch do que o if, porque o switch, do meu ponto de vista, é muito melhor que o if. Mas o if também tem o seu valor. Vejo vocês na próxima aula e pratiquem, hein? Até mais.